República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto-Lei nº 1001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar Capítulo 3º da Suspensão Condicional da Pena Pressupostos da Suspensão Art. 84. A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 anos, pode ser suspensa por 2 anos a 6 anos, desde que o sentenciado não haja sofrido no país ou no estrangeiro condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no primeiro do artigo 71, segunda, os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinquir. Restrições Parágrafo único. A suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício do posto, graduação ou função, ou a pena acessória, nem exclui a aplicação de medida de segurança não detentiva. Condições art. 85. A sentença deve especificar as condições a que fica subordinada a suspensão. Revogação obrigatória da suspensão. Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário é condenado por sentença irrecorrível, na justiça militar ou na comum, em razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole, ou a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade. Segunda, não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. Terceira, sendo militar, é punido por infração disciplinar considerada grave. Revogação facultativa. Primeiro, a suspensão pode ser também revogada, se o condenado deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença. Prorrogação de prazo. Segundo, quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado. Terceiro, se o beneficiário está respondendo a processo que, no caso de condenação, pode acarretar a revogação, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Extinção da pena art. 87. Se o prazo expira sem que tenha sido revogada a suspensão, fica extinta a pena privativa de liberdade. Não aplicação da suspensão condicional da pena. Art. 88. A suspensão condicional da pena não se aplica, ao condenado por crime cometido em tempo de guerra. Segunda, em tempo de paz, por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência contra superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito a superior, de insubordinação, ou de deserção. Pelos crimes previstos nos arts. 160, 161, 162, 235, 291, e seu parágrafo único, ns. E a quarta. Capítulo 4 do Livramento Condicional. Requisitos art. 89. O condenado à pena de reclusão ou de detenção por tempo igual ou superior a 2 anos pode ser liberado condicionalmente, desde que tenha cumprido a metade da pena, se primário, 2/3, se reincidente. Segunda, tenha reparado, salvo impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pelo crime. Terceira, sua boa conduta durante a execução da pena, sua adaptação ao trabalho e às circunstâncias atinentes à sua personalidade, ao meio social e à sua vida pregressa permitem supor que não voltará a delinquir. Penas em concurso de infrações. Primeiro, no caso de condenação por infrações penais em concurso, deve ter-se em conta a pena unificada. Condenação de menor de 21 ou maior de 70 anos. Segundo, se o condenado é primário e menor de 21 ou maior de 70 anos, o tempo de cumprimento da pena pode ser reduzido a 1/3. Especificações das condições. Art. 90. A sentença deve especificar as condições a que fica subordinado o livramento. Preliminares da concessão. Art. 91. O livramento somente se concede mediante parecer do Conselho Penitenciário, ouvidos o diretor do estabelecimento em que está ou tem estado o liberando, e o representante do Ministério Público da Justiça Militar, e se imposta medida de segurança detentiva, após perícia conclusiva da não periculosidade do liberando. Observação cautelar e proteção do liberado. Art. 92. O liberado fica sob observação cautelar e proteção realizadas por patronato oficial ou particular, dirigido àquele, e inspecionado este pelo Conselho Penitenciário.
Na falta de patronato, o liberado fica sob observação cautelar realizada por serviço social penitenciário ou órgão similar. Revogação obrigatória. Art. 93. Revoga-se o livramento se o liberado vem a ser condenado, em sentença irrecorrível, a penal privativa de liberdade. E por infração penal cometida durante a vigência do benefício. Segunda, por infração penal anterior, salvo-se, tendo de ser unificadas as penas, não fica prejudicado o requisito do artigo 89, número e letra. Revogação facultativa. Primeiro, o juiz pode, também, revogar o livramento se o liberado deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou é irrecorrivelmente condenado, por motivo de contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade, ou, se militar, sofre penalidade por transgressão disciplinar considerada grave. Infração sujeita à jurisdição penal comum. Segundo, para os efeitos da revogação obrigatória, são tomadas, também, em consideração, nos termos do ZNS. E, segunda deste artigo, as infrações sujeitas à jurisdição penal comum, e, igualmente, a contravenção compreendida no primeiro, se assim, com prudente arbítrio, o entender o juiz. Efeitos da revogação. Art. 94. Revogado o livramento, não pode ser novamente concedido, e, salvo quando a revogação resulta de condenação por infração penal anterior ao benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Extinção da pena. Art. 95. Se, até o seu termo, o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Enquanto não passe em julgado a sentença em processo, a que responde o liberado por infração penal cometida na vigência do livramento, deve o juiz abster-se de declarar a extinção da pena. Não aplicação do livramento condicional. Art. 96. O livramento condicional não se aplica ao condenado por crime cometido em tempo de guerra. Casos especiais do livramento condicional. Art. 97. Em tempo de paz, o livramento condicional por crime contra a segurança externa do país, ou de revolta, motim, aliciação e incitamento, violência contra superior ou militar de serviço, só será concedido após o cumprimento de 2/3 da pena, observado ainda o disposto no artigo 89, preâmbulo, seus números 2º e 3º, e 1º e 2º.